E veja agora o versículo 7, porque agora, nos próximos 3 versículos, nós vamos observar a realidade, a verdade, de que o homem de fé adora quando ouve a promessa de Deus. Quando o homem de fé ouve a promessa de Deus, o que ele faz? Quando o homem não tem fé, e ele ouve a promessa de Deus, a sua reação é uma. O incrédulo, o homem que não crê em Deus, quando você fala das promessas de Deus para ele, ele ri. Ele acha isso uma bobagem. Ele acredita que essas coisas são meras superstições. Ele crê que essas coisas não têm validade alguma. Ele olha para as promessas de Deus, observa isso, se ele for alguém respeitoso, ele vai ouvir você, vai balançar a cabeça, vai dizer que é muito lindo, e só vai ficar nisso, não vai sair disso. Talvez ele possa, com o tempo, tendo mais intimidade, mais afinidade com você, talvez ele possa zombar de você, ridicularizar você, porque você crê em promessas desse tipo, porque você crê nas promessas bíblicas. Ele considera essas promessas todas absurdas. Ele considera todas as coisas que Deus fará no futuro como coisas absolutamente irracionais, não razoáveis, que devem ser colocadas num canto qualquer, como mera expressão de uma religiosidade cega, vazia, tola, sem sentido. É assim que ele vê as promessas. Nós conhecemos pessoas assim. Nós sabemos qual é a reação delas quando nós compartilhamos e falamos da nossa esperança. Mas o homem de fé é diferente. O homem de fé, quando ele se vê diante das promessas de Deus, ele tem uma reação específica. E essa reação específica dele diante das promessas de Deus é a reação de Abrão. Nós veremos nesses 3 versículos a reação de Abrão. Abrão adorou. Nós olhamos para as promessas, elas não são somente objeto do nosso estudo. Elas não são somente objetos da nossa curiosidade. Elas não são somente coisas que nos vêm à mente quando nós estamos passando por algum problema. Nós enfrentamos dificuldades na vida, e então, de repente, quando a coisa está muito feia, nós sacamos da manga lá alguma promessa para tentar encontrar algum alívio naquele momento. As promessas para o homem de fé não são assim. Elas não surtem esse efeito. As promessas para o homem de Deus surtem um outro efeito. Quando ele ouve as promessas de Deus, ele as conhece, ele tem contato com elas, ele adora a Deus. E essa adoração não é uma adoração simples. Ela é uma adoração mesclada de outras coisas. Ela vem acompanhada de alguns acessórios. E nós podemos observar isso nesses 3 versículos que estão aqui diante de nós. Vamos então ver o versículo 7. O versículo 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. É a primeira vez que Deus abertamente enuncia a promessa da terra. Ele diz: Abrão, eu vou dar essa terra para você. Darei à sua descendência essa terra. É a primeira vez. Isso vai se repetir depois, no capítulo 15, e vai se repetir outras vezes aí ao longo do Antigo Testamento. E ele prossegue a narrativa, Moisés prossegue a narrativa, mostrando qual foi a reação de Abrão. Veja o que Abrão fez. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Qual foi a primeira reação dele? Ele adorou. Mas o que é interessante notar aqui é que não foi uma mera adoração. Quando Abrão construiu um altar naquela terra, ele estava reconhecendo que aquela terra, sendo aquela terra objeto da promessa de Deus, ele entendeu que aquela terra era uma terra santa. Ele percebeu a santidade daquela terra. Não que ela fosse purinha, você podia andar lá, não sujava o pé, não é isso. Nada disso. Ele reconheceu a santidade daquela terra no sentido de Deus tê-la separado para os seus propósitos de abençoar e salvar.
Deus separou essa terra para os seus planos. E eu reconheço então a santidade dessa terra. Essa terra é como um grande templo. E ele constrói então ali um altar reconhecendo essa santidade. Ele percebe a santidade da terra e ao mesmo tempo adora o Senhor por causa da sua promessa. E é assim que ele age.